Deixa eu só ajustar aqui a altura para ficar legal. Coisa linda, tá ótimo. Pode começar. Então, boa noite a todos os presentes, encarnados e desencarnados, que sejamos todos abençoados, recebendo as bênçãos do alto, desses irmãos de luz que se fazem presentes nesta casa, né, que possamos receber aquilo que a gente necessita para cada um de nós. E o tema da noite é o processo de cura com Jesus. Então é um processo, assim como a mensagem que foi lida pela Madeleine, tudo na vida é aos poucos, é de passinho em passinho, de pouco em pouco, né? Tudo vai sendo construído, né? Nós estamos num processo de evolução, né? Então tudo não se ocorre na velocidade que a gente espera, é sempre na velocidade que deve acontecer, né? E aí a gente vai refletir um pouco sobre isso, sobre cura, né? Cura normalmente a gente associa a uma doença, né? Então vamos pensar sobre isso, sobre a cura, né, para cada um de nós. E aí, boa parte do estudo vem da Gênese, a obra de Kardec, no capítulo 15, que vai falar sobre os milagres do Evangelho. E a Gênese, ela traz para nós muitas instruções sobre para a gente pensar nas coisas que antigamente a gente pensava que era um milagre, que era espetacular, que era fora da natureza. E ela vem explicar para nós que na verdade não é assim. Tudo segue uma lei, né? A gente está aqui seguindo essas leis da natureza, as leis do Criador, né? Então, nada foge desse caminho certo que Deus traçou para todos, para todo o universo. E aí Jesus, quando esteve na encarnação na Terra, ele fez numerosas curas, né? A gente conhece alguns exemplos, quem já teve contato com a doutrina de Jesus sabe que ele fez muitas curas, né? Então a gente vai pensar um pouco sobre isso, como que se processava esse processo de cura que Jesus exemplificou. E aí a gente tem sempre essa separação, né? Doença e saúde, né? O que é estar doente, o que é estar com saúde e como que a gente busca a cura, porque ninguém quer ficar doente, essa que é a verdade, né? Ninguém quer. Porque doença nos traz desconforto, nos traz dor, né? Então, a gente não quer passar por esse processo. Mas, a gente vai ver que às vezes é necessário, né? Então, essa busca pela nossa saúde, esse nosso equilíbrio, que a gente esteja sempre bem, né? Com disposição, que a gente possa enfrentar as lutas diárias com condição de estarmos aqui. E aí a gente vai pensar um pouco sobre essas curas e como que isso pode fazer parte de nós, né? Então, primeira pergunta, né? Por que Jesus curou alguns casos que a gente, naquele tempo, se pensava assim, né, que não teria cura? E aí Jesus conseguiu curar muitas pessoas, né? Que ele passou pelo caminho dele. E aí a gente pensa assim, né? Naquele tempo, dizia-se que aquele que conseguia fazer essas coisas era feiticeiro, né? Jesus foi acusado disso também. E aí, ele fez isso porque ele queria satisfazer a curiosidade, mostrar que ele era poderoso, será, né? Conseguia fazer coisas extraordinárias. Isso era uma forma de provar que ele era realmente o enviado de Deus, né? Mostrar, não, eu consigo curar, então eu sou enviado. Um marketing, né, para uma propaganda para sua doutrina, para atrair mais pessoas, mais seguidores. E a gente sabe que isso não seria, né, condizente com a moral do Cristo. E aí então a gente sabe que as curas que Jesus fez, elas mostram, sim, claro, sua grandiosidade enquanto espírito. Então conseguiu, né, fazer coisas que naquele tempo foi muito admirável. Muito, né, surpreendente, porque eram
casos assim tidos como sem cura, sem possibilidade de melhora. E Jesus, né, conseguiu muitas dessas curas difíceis. E aí ele queria também mostrar que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem. Então, que ele conseguiu também passar para os seus discípulos que eles também seriam capazes de curar. Apesar de não serem Jesus, né, não serem o Messias, mas eles também foram capazes porque, né, Jesus mostrou para eles que o importante era a intenção, agir no bem, ter a vontade de ajudar. Então Jesus também queria ser útil. E Jesus, como um Espírito perfeito, ao se deparar com o sofrimento nosso na humanidade, sentia com certeza misericórdia, compaixão, né? E vendo aquela decadência das condições que muitos estavam, então com certeza ele queria aliviar esse sofrimento, né, de nós que ele tanto ama. Então, a quem a gente ama, a gente quer o bem. Então, Jesus, da mesma forma, queria isso. Queria aproximar as pessoas dele, cativar esses corações. Né? Então, a cura foi uma dessas formas também dele mostrar esses exemplos de bondade, de capacidade de melhora, né, para cada um de nós. E aí foram muitos relatos, né, que a gente tem nos evangelhos. E esses relatos, eles vinham precedidos muitas vezes do comentário de que Jesus compadeceu-se da pessoa. Ali tem alguns exemplos, né? Então, os evangelistas, aqueles que escreveram os evangelhos, eles colocavam isso nas palavras deles, né? Então, foram narrando o que acontecia na vida de Jesus. E aí diziam, então Jesus se compadeceu do cego, né? Foi falando sempre, muitas narrações têm essa expressão, compadeceu-se, né? Então, Jesus se compadeceu de nós, né? E por isso que ele queria também ajudar, claro. E aí ele se identificava com o sofrimento, né? E não ficava impassível dele, né? Então, queria sempre ajudar. E aí a gente tem muitos casos, né? Uma das passagens no Evangelho de Mateus fala que Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todos os langores e todas as enfermidades no meio do povo. Então, Haroldo Dutra Dias, que é um estudioso dos Evangelhos, né, para traduzir os Evangelhos para a nossa língua da forma mais certa possível, ele narra de 30 curas narradas nos Evangelhos, mas eu já pesquisei em outras fontes, as narradas podem ser até em maior número, mas a gente sabe que nem tudo foi narrado e nem tudo chegou para nós. Então, Jesus ia passando, né, e todos aqueles que ele pôde curar, ele curou. Então, esse número é muito maior, né? E nas curas de Jesus, a gente tem alguns pontos em comum que a gente pode ver entre, né, essas narrações. Um dos pontos é que Jesus não dizia, eu te curei, né? Ele não falava isso. Mostrando que não era assim uma coisa, eu curei porque era só porque é minha vontade, eu que quis. Não era assim, ele não falava dessa expressão. Então, e também não era uma escolha por tipo de doença, né? Porque foram vários tipos de doenças que Jesus curou. E após a cura, né? Ele mandava falar com o sacerdote, porque era um costume da época, né? Que tinha que passar na Anvisa do tempo, né? Para notificar, né? Olha, eu me curei de lepra, né? Enfim, existia essa prática, tinha que fazer isso. E em muitos casos ele também não se dirigia à pessoa, ele já se dirigia ao obsessor, quando ele sabia que o abatimento daquela pessoa não estava com ela somente, né? Existia um espírito não bom que queria o mal dele, daquela pessoa. Né? Então, quando ele reconhecia essa necessidade, assim ele se expressou também, né? E isso acontece conosco também.
Muitas vezes a gente acha que a causa do nosso sofrimento é nossa, né? A gente tem na medicina tradicional o hábito, às vezes, de considerar uma esquizofrenia como uma doença apenas, né? A pessoa está tendo alucinações e muitas vezes não é o caso, né? Às vezes é uma mediunidade mal interpretada, né? Então, isso acontece. Mas, então, Jesus, né? Que sabia, né, a realidade em torno de cada situação, né? Sabia reconhecer quando havia obsessores que atrapalhavam, né, algum irmãozinho. Jesus também muitas vezes perguntava: o que queres que eu faça? Né? Porque isso é um ponto muito importante, a gente querer a cura, né? Muitas vezes a gente acha, é claro que eu quero, né? As pessoas, né, se a gente perguntar para alguém doente: você quer se curar? É claro que eu quero, mas era uma pergunta muito mais profunda, para a pessoa se avaliar: realmente você quer a cura? É isso que você sente necessidade? Então, ele sempre levava para esse ponto, né? Para a pessoa refletir realmente, né? Você quer ser curado? Muitas vezes falava: a tua fé te salvou. Outro ponto muito importante nas curas, né? A nossa fé, né? A nossa crença de que aquilo é possível, a nossa crença, a nossa certeza de que a gente tem o merecimento disso. Muitas vezes a gente se coloca numa posição de que não merece, né? Então a gente busca, mas a gente no fundo sente que não é merecedor. E é isso que às vezes atrapalha o nosso processo de cura de alguma situação que a gente esteja passando. E também muitas vezes ele dizia: vá e não peque mais, né? Lembrando o nosso compromisso de se tornar melhores, de nos tornarmos melhores, né? Então, se a gente sempre persistia em algum erro, né, e era isso que nos causava a doença, não adiantava ele nos curar, porque a gente ia voltar para o erro e com isso a gente ia voltar a adoecer, ou a voltar a se colocar numa condição não boa, né? Então, e não só com relação à doença física, a gente está falando também dos nossos problemas pessoais, das nossas falhas humanas, né? Então, sempre é válido isso, a gente refletir, né? Que a gente, se em algum momento a gente consegue a nossa cura, que a gente não volte a cair no erro, né? Senão a gente vai voltar para a condição dolorosa que a gente conseguiu às vezes sair. Isso é importante que a gente observe isso, né? Isso é o que a gente busca, que a gente consiga o nosso melhoramento, a nossa evolução e a gente não retornar aos erros. E por que então que ele não curou a todos? Porque Jesus sabia que muitos de nós não tínhamos condições de ser curados, porque a gente estava muito longe da cura do Espírito. Então, aquele que ele sabia que ia continuar persistindo no erro, que não tinha nem se arrependido, talvez, daquilo que o levou àquela condição, que ele iria retornar. Então, ele sabia que não adiantaria, né? Aquela cura não ia se manter. Então, né, em alguns casos, ele não foi possível a cura mesmo. E há uma multidão que o seguia, uma multidão que o buscava, mas nem todos puderam ser curados, né? E a gente vai passar por 2 exemplos de cura de Jesus que podem nos trazer alguma reflexão. Então, esses 2 exemplos são tratados na Gênesis para nos mostrar realmente o que está por detrás daquele dito milagre de Jesus, né? Então, Jesus e a cura da mulher que sangrava, uma mulher que sofria hemorragias, né? Essa mulher, há 12 anos, ela sofria de hemorragias. E ela já tinha ido em muitos médicos, né, gastado tudo que ela tinha para tentar conseguir a cura desse problema que ela tinha. Além da hemorragia, a gente sabe, né, que a perda de sangue faz com que a pessoa desenvolva anemia, né, falta de ferro, falta de disposição, já acarreta em uma série de problemas. Além disso, existia um problema adicional, porque quando a mulher estava nas regras, né,
na menstruação, ela não podia sair na rua, ter contato com outras pessoas. Era um costume daquela época. Então, não podia, ela não podia sair de casa, né? Tinha que ficar reclusa. Quem tocasse nela era considerado impuro, estaria sujo, né? Então, tinha essa condição. Então, ela que a todo momento tinha esses episódios de hemorragia, ela não podia sair na rua, né? Então, tinha um problema adicional na vida dela, além do problema, né, físico de ter essa perda de sangue aí expressiva. Só que aí ela, vendo que Jesus ia passar em um determinado lugar, ela vai com a multidão e ela já estava cansada, 12 anos com esse sofrimento, né? Então ela resolveu ir atrás de Jesus. Não, eu vou tentar, né, falar com Jesus para ele me curar, né? Quem não buscaria se passasse por um sofrimento? A gente ia buscar a todo custo, né? A gente, sempre que a gente tem realmente uma doença grave, a gente não pode deixar de procurar todas as alternativas que a gente considere possível da gente melhorar, né? Então, o paciente que passa às vezes por um processo de câncer, ele vai buscar todas as alternativas possíveis, né? E naquele tempo foi o que ela teve de alternativa após já ter recorrido a toda a medicina daquele tempo e nada conseguir, né? E aí ela foi então atrás de Jesus. E ela pensava, né, se eu pelo menos conseguir tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Ela tinha essa fé inabalável de que isso aconteceria e que ela conseguiria a cura. E aí, no meio da multidão, ela consegue tocar então nas vestes de Jesus, né? E ela sente, no momento que toca as vestes, que ela se cura, né? Então ela sente que parou o sangramento que ela tinha. E aí ela percebe que conseguiu a cura, né? E fica realmente, né? Ela sentiu isso, né? Eu me curei. Ela tinha já a fé, né, de que conseguiria. E aí realmente ela consegue. Só que Jesus, ele percebe nesse momento que eles narram, né? Jesus percebe a virtude que dele saíra. E aí ele começa a perguntar, quem tocou minhas vestes? E aí os discípulos, mas Jesus, olha a multidão, né? Como ele vai saber quem tocou? Quem te tocou? E ele sai né, enfatizando, mas quem me tocou? Né? E aí ele olha, né, à procura de quem realmente tinha o tocado, né? Claro. E a mulher, com medo, né? Assim, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada, né? Assim, assustada, ela se lançou aos pés dele e declarou, né? Fui eu que te toquei, porque, né? E aí confessa para ele que ela tinha tocado, já que ele estava com aquela, né? No meio da multidão, fazendo aquela expressão, porque na verdade ele queria falar com ela, né? E aí ele, né? Jesus fala, né? Com ela, com essa mulher, falando que sobre isso, né? Que a tua fé te salvou. E vai em paz e fica curada da sua, né? Da sua doença, né? Então, estou sem o mouse aqui, não está funcionando. E aí a gente reflete então sobre o processo de cura nesse caso, né? Quando Jesus fala que uma virtude dele saíra, é porque ele percebeu essa passagem do fluxo, né, do fluido de cura, né, do fluido bom dele para junto dela que foi capaz de curá-la, né? Ele percebeu esse movimento de fluido que ocorreu da saída de Jesus para essa pessoa doente. E ambos, né, tanto ela, porque ela sentiu essa melhora, quanto Jesus percebeu que tinha doado algo para ela, né? Então, houve esse sentimento de ambas as partes, né? E aí, quando a gente fala em cura, isso realmente acontece, né? O fluido, ele vai ser capaz de ser transmitido, como, por exemplo, no processo do passe, ou como em locais onde sejam realizados hospitais espíritas, né?
existe essa passagem do fluido justamente com essa finalidade de cura, né? Então, e esse fluido que é transmitido, ele vai passar pela vontade da pessoa que está ali, né, querendo ser curada. Então, isso é um processo importante, que a gente tenha a fé, que a gente tenha a crença e o desejo de se curar. E ele também é mais atraído quando há essa maior vontade, né? E aí, nesse caso, não existia a vontade de Jesus, não era, né, não era o sentido de querer curar esta pessoa, né? Isso aconteceu justamente mais pela vontade dela, pela fé dela, que foi capaz de puxar esse fluido, né, de cura de Jesus, né? Agora eu consegui aqui, o mouse estava sumidinho. Mas e também a reflexão na Gênesis vai falar assim, mas por que essa irradiação se dirigiu para ela e não para as outras pessoas, né? Porque muitos passaram e tocavam Jesus, né? Muitos queriam também curar-se, né? Mas por que para ela foi assim, né? Se dirigiu para ela esse fluido, sendo que Jesus sentiu, né? O fluido ele tem que agir a matéria orgânica a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente, né? Então, importante demais a fé, né? A gente acreditar que a gente realmente vai ser curado, que a gente queira ser curado. E aí um segundo caso é o paralítico da piscina, né? No tanque de Betesda. Isso está narrado no Evangelho de João, né? No capítulo 5, de 1 a 17. Esse episódio também é narrado, assim como a cura da mulher que sangrava, na série The Chosen, né? Nesse caso ele é chamado de Jessé, né? Mas na verdade nos evangelhos não tem esse nome. Isso foi, né, claro, por a série ela modifica algumas partes para que a gente, né, ele seja mais atrativo, né? A maioria das narrações elas são fidedignas ao que foi narrado, né? Mas aí nesse caso eles colocaram esse nome no personagem, que realmente ele existiu, né, essa cura. E aí ele também fala sobre, que também não é descrito no Evangelho, mas ele coloca nessa série todo o episódio dessa criança, ela caindo de uma árvore, né, se tornando paralítica, e mostrando que ela sofreu, né, ao longo de muitos anos e todo o crescimento, e isso nos ajuda a colocar-se na posição daquela pessoa, né, porque isso é narrado daí no Evangelho mesmo, 38 anos que ela sofreu com essa condição de paralisia, né, das pernas. E aí naquele tempo, né, então a gente pode se colocar nesse lugar e pensar assim, realmente é muito difícil, né, quando a gente tem alguma dificuldade que nos limite e a gente viver com isso, e aí a gente, né, imagina que ele realmente, como seria uma cura de um caso assim, né? Não tinha passado, agora que eu vi. Então, né, grande multidão de enfermos esperavam, né, nesse tanque de Betesda o movimento da água, né, era uma cisterna ali, né, e eles ficavam, né, aquelas pessoas doentes ficavam em volta dessa cisterna esperando a água se movimentar para elas se lançarem na água, e tinham a crença de que o primeiro a chegar nesse momento da água se movimentando seriam curadas. E aí isso aconteceu porque realmente houve algumas pessoas curadas nessa situação, né? Eles acreditavam que um anjo descia de tempos em tempos naquele tanque e ali faria, né, a cura.
E esse, né, então o paralítico, ele passou 38 anos dele, na vida dele, né, boa parte ali esperando essa possibilidade de se lançar no tanque e ser curado. E aí Jesus se depara com essa situação, né, deste paralítico e chega para ele e pergunta, né, queres ficar são? Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Porque ele era paralítico, né? Então, como é que ele ia conseguir ser o primeiro a chegar, se ninguém se colocava na condição de colocá-lo dentro do tanque, né? Então, ele não tinha ajuda. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, ele tinha fé, mas, ao mesmo tempo, ele perdia essa fé, porque outras pessoas chegavam primeiro do que ele, né? Então, ele sempre se deparava numa condição assim de, poxa vida, né? Não vou conseguir. Mas, ao mesmo tempo, não desistia. E aí Jesus diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. Para o futuro, não tornes a pecar, a fim de que não te aconteça coisa pior. E aí, na Gênesis, a explicação que nos traz Kardec, né, através dessa codificação, vai nos falar que essa cisterna, né, hoje a gente entende que realmente a gente tem vários exemplos de águas que são capazes de trazer alguma cura para as pessoas, né? Instâncias hidrominerais, né? E tudo isso realmente pode trazer algum alívio para dores reumáticas, para vários problemas, né? Então o efeito curativo existia realmente, né? E de tempos em tempos essa água jorrava com força, né? Então é onde esse movimento ali dos hidrominerais se tornavam mais fortes. Então, por isso que a cura ali se tornava melhor, né? O alívio para aquelas pessoas, né? Então, hoje a gente consegue entender, mas naquele tempo não. Então, atribuíam a essa condição diferente, né? E aí a expressão de Jesus, quando ele fala, para o futuro não tornes a pecar, a fim de que não te aconteça coisa pior. Então, nessa codificação, falando que Jesus deu a entender que a doença, ela poderia ser uma expiação para ele, né? E se ele não se melhorasse, então ele poderia vir a ficar doente de novo, de alguma forma, ou experimentar algum outro sofrimento, e aí de nada disso adiantar, né? Então, tudo condizente com o que a gente sabe da doutrina espírita com relação a nossas, né, necessidades de reparação, as leis de causa e efeito. Então, provavelmente em algum momento a gente precisou daquela expiação, daquele sofrimento, né? Então, a gente sempre ter essa noção, né, que a doença ela tem esse papel também. Então, quando a gente fala de doença, o número de... Isso aqui, essa explicação aqui vem no livro Vinha de Luz, no capítulo que fala sobre a doença, né, o processo de adoecimento. O número, então, de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é muito pequeno. Então, as doenças, elas têm, a maioria, procedem da alma, né? Então, não é fruto do acaso, né? É claro, se a gente se coloca nessa vida exposto a sempre alguma condição que a gente sabe que causa doença, é meio que natural que a gente passe a adoecer, né? Mas, em geral, uma doença que a gente às vezes nasce já com ela, ou que a gente desenvolve uma doença crônica, que a gente tem que, ao longo de toda uma vida, às vezes, conviver com a doença. Então, esse tipo de situação, a gente tem que entender que não é, né, puramente físico o processo, né? Procede, então, do nosso espírito e tem uma razão de ser, né? Ela pode vir, então, de provas expiatórias, né? Que vão passando de existências, às vezes, em existências, né? A gente teve, né, essa falha ali, a gente se afastou das leis divinas, a gente cometeu falhas e, nesse momento, a gente precisou, então, da doença como esse instrumento de reparação para nós, de aprendizado. Mas também muitas moléstias que surgem de inesperado com raiz no coração, né? Então, as nossas emoções também nos causam doenças, né? Os nossos estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Então, sempre que a gente estiver
com algum desequilíbrio emocional persistente, isso pode vir a se tornar uma doença, não nessa vida talvez, mas numa próxima vida, esses desajustes que a gente tem, né, que todos nós temos e que estamos em busca de melhoramento, né? Então, se a gente não quer ficar doente, a gente tem que se manter o mais próximo do equilíbrio, né? Então, esse é o segredo de tudo e que não é fácil, né? Nós sabemos. A doença, então, ela é esse sinal de desajuste, né? Em algum momento a gente transgrediu algo que não devia, a gente se afastou, né? E esse adoecimento, em geral, de dentro para fora, né? Então, é o espírito que se adoece e a gente daí tem essa repercussão no perispírito e isso se manifesta no nosso corpo físico. Então, quando a gente tem febre, os médicos falam que não adianta medicar a febre, né? Ele é só um sinal. E a doença é a mesma coisa. Não adianta, a gente às vezes vai trata a doença, né? E alguns se curam e outros não se curam. Por que isso acontece, né? Se o processo, o tratamento às vezes é o mesmo e duas pessoas não conseguem ter o mesmo resultado, né? Então, quando a gente vai tratar uma doença, a gente tem que sempre pensar o que ela quer ensinar pra gente, né? Às vezes quer ensinar para a família, né? Às vezes uma pessoa doente na família, mas que ensina a todos nós que temos que cuidar dessa pessoa doente, né? Então, é sempre um aprendizado, né? E sempre a gente, né? Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir uma cura se a gente persiste, às vezes, em comportamentos que a gente sabe que tem relação com aquela cura, né? Com aquela doença. Hoje a gente sabe que, por exemplo, os processos de câncer, eles estão ligados muito às nossas emoções. A quem guarda rancor, né? Quem não guarda rancor? Todos nós guardamos. Mas aquele rancor muito enraizado, que a gente não consegue se desligar, muitas vezes isso acarreta, né, essa manifestação de células cancerígenas que todos nós temos, mas que eles só vão se desenvolver em algumas pessoas, né? Então, quando há essa condição emocional que traz ou às vezes, muitas vezes é uma necessidade, já veio de outra vida, essa necessidade de ter essa experiência, né? Sofrimento também, mas sempre há uma ligação a esse emocional. Os médicos já se deparam com esse conhecimento e procuram, sim, né, encaminhar esses pacientes para tratar também o psicológico, porque há uma necessidade disso, a gente sabe que tem a ligação, né? E onde está, então, esse nosso desajustamento? Muitas vezes a gente é paralítico de ações, né? A gente não se coloca em movimento que deveria, a gente é cego para os problemas do nosso próximo, a gente não quer ver, às vezes, para o nosso próprio problema, né? A gente prefere não enxergar isso. A gente pode ser desajustado na área sexual também, porque a gente carece de outro tipo de sentimento, mas a gente se coloca aí em desajuste, né? Então, a gente às vezes é ansioso por um futuro que a gente sabe que é fruto do nosso construir. Mas a gente quer, quando eu chegar em tal condição é que eu vou ser feliz. Né? A gente vai colocando essa condição para frente, né? Mas, na verdade, a gente tem que construir essa felicidade no presente, né? O processo de cura, então, são esses processos de fluidos, né? São moléculas malsãs que vão ser substituídas pelas sadias, né? Então, isso acontece. Então, a cura que Jesus fez, né? Essas curas, elas não eram nada contra a lei da natureza, não era um poder excepcional que ele possuía, né? Tanto que os discípulos conseguiram replicar muitas dessas curas, porque a gente está falando de energia, né? Então, a energia que é capaz de fazer com que essas células, né, se modifiquem, né? E essas substâncias, essas moléculas fiquem diferentes. Então, aquilo que é não saudável se torne saudável, né? E que depende também da nossa energia da vontade, que ela é mais abundante na emissão fluídica, ela vai provocar a maior penetração, vai acontecer de fluido quando a gente se coloca nessa condição de vontade. E o conselho, então, do médico dos médicos, né? Jesus nos aconselhou que a gente deve aproximar-se
reciprocamente, né, dos nossos irmãos, que a gente tem que desenvolver assistência mútua. Quando a gente se coloca no caminho do bem, a gente tende a se melhorar internamente, né? Então, com isso, a gente tende a não adoecer tanto, né? Claro que a gente não vai deixar de passar por aquilo que precisa, mas a nossa condição, nas nossas células, vão se refletir nisso, né? Todo o nosso pensamento no bem, toda a nossa ação no bem, nosso pensamento em não nos deixar, né, pensar em coisas destrutivas, tudo isso nos colabora, né? Faz com que o nosso organismo se mantenha mais equilibrado, né? Então também nos fala que o ofensor, que revela suas próprias culpas ante o ofendido, ele lança fora os detritos psíquicos, aliviando então o seu plano interno, né? Então, aquele mal que a gente faz, que a gente sabe reconhecer, né? A gente já começa o nosso processo de se arrepender daquele erro, né? De se desculpar perante a falha que a gente cometeu. Tudo isso vai nos colocando em condições melhores, né? E a cura, ela vai envolver, então, né, essa necessidade, quando a gente ora uns pelos outros, as nossas mentes se unem no círculo de intercessão espiritual, que não é visível, né? É a força do pensamento, né? Quando a gente coloca ele em favor, né, de outras pessoas, de nós mesmos, tudo isso vai nos favorecer, nos cria redes, né, de energias que a gente não enxerga, mas que são atuantes dentro de nós. E aí no Evangelho de Tiago ele vai falar assim: confessar as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, né? Então a condição de nós sararmos das nossas mazelas é isso, né? A gente passar por essa etapa também, né? A cura, ela jamais chegará sem um reajustamento íntimo necessário, né? Então não adianta a gente curar só por fora, né? A gente tem que curar por dentro. O processo de cura, então, ele envolve também o perdão. Isso é importantíssimo, né? A gente tem dificuldade de conseguir o perdão real, né? Mas a gente tem que se esforçar. Então, muitas vezes a gente tem um sentimento de muito ódio, de muita raiva de alguém, e é só de pensar naquela pessoa, de alguém falar o nome, a gente já, né? Muitas pessoas sentem aquela raiva subindo, né? Então, a gente tem que começar a tentar barrar esse processo, né? Então, não, basta, eu não quero mais isso para mim, né? Então, eu agi assim há muito tempo, e isso já me adoeceu por dentro. Então, a partir de agora eu não quero mais isso. Então, eu não vou mais pensar assim. Eu não consigo ainda perdoar, mas eu consigo modificar um pouco para que eu não me sinta assim tão angustiado, né? Eu já conheço um pouco mais sobre os processos da vida. Talvez aquele que me ofendeu, eu já ofendi muitas vezes no passado, né? Então, eu já me colocar numa condição, né? Espera, né? Vamos parar disso, né? Vamos modificar essa realidade. Vamos começar a construir um pouco diferente, um pouco mais de sentimento de calma, né? Eu vou trocar esse pensamento negativo, então, não, toda vez que ele vier, eu vou me desligar e vou procurar outro caminho, vou ler um livro que me acalme, né? Vou, né, fazer um passeio, uma caminhada e conversar com Deus e pedir ajuda para Ele. Me ajuda, Senhor, me ajuda a melhorar esse meu sentimento, né? Então, tudo é um processo vagaroso, mas é um processo que a gente tem que se colocar nessa marcha, né? A cura, ela vai estar, então, dentro de cada um de nós, através da nossa reforma íntima, nosso melhoramento, o nosso aprendizado, né? O nosso exercício aí diário, de tudo que a gente pode ser melhor, nosso pensamento, vigiar e orar, né? Não deixar o pensamento da gente é uma coisa que ele tende, né? Às vezes a gente se colocar numa condição de pensar em coisas ruins, né? Nos deixar abater, então a gente tem que barrar esse processo, ser capaz disso. Nosso processo de autocura, de auto-perdão, né? De pensar, não, de me colocar e dizer para mim mesmo, não, eu quero ser curado, eu realmente quero me curar. E colocar a fé acima de tudo, né? Ter a certeza de que Jesus nos olha, Jesus nos ama, todos nós, está conosco a todo momento, quer ver todos nós um caminho melhor. E a essência do Espírito é a saúde, né? Jesus, nosso modelo e guia, a gente não tem relatos de que ele estava doente, né? Um dia a gente vai ser assim, né? A gente vai estar, não vai ter mais esses desequilíbrios internos e vai ser
mais saudável, né? Não vai ter doenças, não vai passar por tantas dificuldades, né? A gente já está vendo nas notícias diárias muitos progressos de doenças, né? De tratamentos para as doenças. Então, o nosso mundo está melhorando em muitas coisas. A gente acha às vezes que não, mas ele está se melhorando, né? Então, a gente vai ver isso, né? Que as doenças vão ser mais fáceis de curar, porque a gente talvez não vai ter tanta necessidade de doenças tão difíceis, né? Claro que a gente não está falando de alguns anos, né? A gente está falando de muito tempo, mas qualquer luz que a gente enxerga, a gente já se felicita, né? Que a gente vê que há melhora no mundo, né? Então, cada um de nós possa se perguntar, eu quero ser curado? Eu quero? Eu aceito ser curado, né? Então, é uma reflexão que a gente tem que se fazer, né? Se colocar à noite e dizer para nós mesmos, eu quero melhorar, né? Eu quero ser curado, seja de uma doença, seja de um costume que a gente tenha, né? Uma insistência naquele erro, né? Então, que a gente se coloque sempre nesse movimento de cura para que a gente se torne melhor, né? Não passe por tantas dificuldades. Então, algumas fontes aí foi da Gênesis, o Vinho de Luz. Tem um vídeo muito bacana do Rossandro Clinge, que ele fala, não tenha medo de ser sua própria cura, né? Gosto bastante desse palestrante, é um psicólogo, né? Que é bem, né? Nos puxa bem, né? O nosso sentimento ali para a gente refletir, né? Sobre o nosso eu, né? Como que eu me coloco perante a vida. É isso. Se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta. Eu queria fazer um questionamento, ver se você sabe me responder. O que você acha, ou o que está na Gênesis, porque eu li a Gênesis há muito tempo, eu não me lembro se esse caso está. Do caso dos 10 leprosos. Ele fala mesmo. Fala, né? Uhum. Por que só um se curou e os outros não? Porque Jesus não precisaria que viessem os 10 bajular ele e agradecer, né? Uhum. E por que então? O que a Gênesis fala? Você lembra? Eu não lembro dessa vez também, eu tinha lido da outra vez, né, que eu falei sobre essa palestra, mas o que eu me recordo é que somente um que teve o sentimento de gratidão, né? Então os outros não tiveram esse sentimento de gratidão, né? Tanto que só um deles volta para agradecer a Jesus, né? Então isso é importante também, né? Essa gratidão, o que significa? Que a gente reconhece que algo de bom aconteceu dentro de cada um de nós, né? Quando a gente recebe uma cura, ou quando a gente acontece algo de bom, tudo isso se a gente não tem esse sentimento, a gente é egoísta daí, né? Ah, não, tudo bem, melhorei, mas e daí, né? O que muda isso na minha vida, né? Então, eu entendo que foi algo nesse sentido, mas eu realmente não lembro da narração. Mas fala alguma coisa assim. Ele acho que dá uns 5 exemplos assim que ele trata mais minuciosamente, né? Mais alguém tem alguma coisa a relatar aí que gostaria de comentar para nós? E também é bem isso que você falou, né? Eu já até citei algumas vezes aqui que ele nunca disse que eu te curei, a tua fé te curou, né? Mas colocando sempre as duas situações, o próprio Jesus e a própria pessoa. Tem que existir as duas condições, né? Exatamente. Quando o casamento dessas duas condições, né? Então a pessoa que quer se doar para outra e a outra quer receber, né? Aquela ajuda, então isso é o que ocorre de melhor, né? Daí a gente tem uma transmissão completa de energia ali no quadro. É o caso do passe, né? A gente quer doar energia e a pessoa quer receber também. Então, se a gente, né, se a pessoa que está transmitindo o passe não está bem, ela não vai conseguir se doar a melhor energia possível ali, né? Então, por isso que é bom que, né, a gente tenha o equilíbrio dos dois lados, né? A pessoa que quer receber o passe e aquele que está transmitindo, né? Legal. Então, meus irmãos, nós vamos então encerrar, né, a exposição e vamos então fazer a oração de encerramento, de agradecimento por essa
essa oportunidade da gente estar aqui, né? Pai nosso, Criador de todas as coisas, Criador do universo, nosso Criador, nós te agradecemos por tudo que Tu nos dá. Tu nos dá tantas oportunidades, tantas condições, um planeta maravilhoso, um ensinamento, um pensamento, a condição de estarmos aqui recebendo essas bênçãos, refletindo sobre os Teus ensinamentos, sobre tudo que rege as nossas vidas e podermos ter a iniciativa de nos melhorarmos. Que Deus, em Sua infinita misericórdia, cuide de cada um de nós a todos os momentos, que auxilie, então, os nossos irmãozinhos que persistem em tomar atitudes erradas, que eles possam também receber as bênçãos para um dia conseguirem sair desses erros que cometem. Que o nosso planeta possa evoluir cada dia mais com a ajuda de nosso irmão querido Jesus, nosso Senhor. Possamos voltar para os nossos lares um pouquinho melhor do que chegamos e que possamos continuar em sintonia com o alto em todos os dias. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada.